Nós já louvamos, nós já engrandecemos o santo nome do Senhor. E eu tenho certeza, da mesma forma que eu senti a presença do Senhor nesta noite, vocês já sentiram através dos louvores. Mas nesta noite nós precisamos nos alimentar espiritualmente com a palavra dEle. Que é a palavra que cura, que liberta, que nos transforma e que vai nos salvar. Feche seus olhos, coloca a mão sobre o teu coração nesta noite e fala em pensamento nesta noite o que tem afligido a tua alma, o que tem deixado a tua alma aflita nesta noite, porque a palavra do Senhor vai ser ministrada nesta noite. Eu creio que algo sobrenatural da parte de Deus nesta noite Ele tem para mim e para você aqui nesta noite, aleluia. Soberano Deus e eterno Pai, Papai querido, nós já louvamos, nós engrandecemos, exaltamos o Teu santo nome. Papai querido, e nesta noite nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra que nos fortalece, a Tua palavra que nos dá vida e vida com abundância. Que nesta noite, Senhor, o Senhor venha tirar todo o cansaço, todo o enfado, venha tirar todo o peso nesta noite, mas que nesta hora, Espírito Santo de Deus, o Senhor começa a visitar a Tua igreja de forma diferente, o Senhor começa a acender a chama do coração do Teu povo nesta noite, desperta a Tua igreja nesta noite, Pai. Papai querido, abre os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais nesta noite. Papai querido, apresento também o Teu servo que irá ministrar a Tua palavra. Papai querido, que ele diminua, mas que a Tua presença venha sobre a vida dele. Usa ele, Senhor, com a ousadia do Senhor. Usa ele nesta noite, ó Pai, com a autoridade do Senhor nesta noite. Que ele venha esvaziar dele mesmo, mas que a Tua glória, que a Tua presença seja manifesta através da vida dele, Pai, é o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, amém? Pega as vossas Bíblias nesta hora em nome do Senhor Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. É com muita alegria que nós estamos aqui reunidos mais uma vez nesse domingo para aprender com a palavra de Deus. Abram vossas Bíblias em 1 Reis 17. 1 Reis 17, do 1 ao 16. 1 Reis 17. 1 Reis 17, 1. Amém? A palavra de Deus fala assim: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Queribe, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Queribe, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite. Bebia e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai a Serepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que ordenei ali uma mulher viúva que te sustente.
Então ele se levantou e foi a Serepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha, um pouco de água que beba. E indo ela a buscá-lo, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão de tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-me-o para fora, depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e sua casa muitos dias. Da panela a farinha não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falava pelo ministério de Elias. Podeis assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus aqui, ela fala que existia um rei Acabe. O rei Acabe era o 7º rei das 10 tribos do norte. E ele fez coisas a qual foram piores do que todos os reis que tinham passado antes dele. Porque ele não buscou andar sobre a palavra de Deus, e o pior de tudo, ele casa com Jezebel, que era uma fenícia e adoradora de Baal. E quando ela vem para a terra de Deus, a terra prometida que Deus tinha dado para o seu povo, ela traz 450 profetas de Baal, e começa uma perseguição sobre os profetas de Deus. No determinado momento, no começo do ministério de Elias, Deus manda Elias ir até Acabe e fala para Acabe que durante um determinado tempo não haveria de chover, porque para eles Baal era o Deus da fertilidade, era o Deus da chuva. Mas nós sabemos que o verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra, é esse ao qual nós servimos. E esse povo ao qual estava diante do rei Acabe tinha que fazer a vontade, porque era rei deles. Mas mesmo assim Deus mandava profetas para falar no coração dos seus reis, para que eles mudassem a maneira a qual eles estavam caminhando. E no determinado momento começa a perseguição de Elias, porque toda palavra verdadeira, quando ela é pregada, você pode ver que o mundo vai perseguir você, mas acima de tudo Deus vai guardar você como Ele guardou a Elias, porque Ele guarda os seus profetas, Ele guarda o seu povo sob a sua palavra para proteger em nome de Jesus. Em Lucas 4,16, a palavra de Deus fala assim, vamos lá, Lucas 4,16, Lucas 4,16. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me a curar os quebrantados do coração, e a pregoar liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, e tornando a dá-lo a um ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos.
E de todos lhe davam testemunho e se maravilharam das palavras de graça que saíam da sua boca. E dizia: não é este o filho de José? E ele lhe disse: sem dúvida me direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo, faze também aqui a tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem concebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e nenhuma delas foi enviada a Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. Então nós vimos aqui a palavra de Deus, Jesus falando também sobre a perseguição do povo. Ele falando naquele momento em que Elias sai, depois de ficar um tempo determinado onde Deus o tinha mandado, ele obedecendo toda a palavra que o Senhor tinha dado a ele, foi alimentado por corvos, mas num determinado ponto o rio secou porque não havia chuva naquele lugar. Mas o Senhor dá para ele um novo lugar para que ele se hospede, para que ele fique lá. E Acabe estava com todos os seus soldados procurando Elias em todos os lugares para o matar, porque a promessa, a profetização que Deus tinha dado para ele estava se cumprindo, e havia seca e fome naquele lugar. E o mais interessante é que quando no nosso pensamento, quando nós somos perseguidos, geralmente nós escondemos em lugares aonde os inimigos daquelas pessoas que estão nos perseguindo não vão até lá. Mas você nota que Deus coloca Elias justamente na casa de uma viúva na Fenícia, no povo que adorava a Baal, o povo da esposa de Acabe, aonde ele estava escondido, e no lugar, na casa mais pobre, porque as viúvas naquele momento, naquele tempo, elas não tinham condições de se sustentar. E Elias obedece a palavra e vai na casa dela. E quando ele chega lá naquele determinado momento, ele pede água, porque ele já havia há vários momentos, vários tempos que ele tinha saído daquele lugar que Deus tinha colocado ele. E ele estava com fome, mas quando ele fala para que ela faça para ele uma farinha, faça para ele pão, ela fala que só tinha um pouquinho, e esse pouquinho era para ela e para o filho, que ela ia comer, fazer o pão e comer e morrer. Já não tinha mais esperança na vida daquela viúva. Mas quando Deus tem um encontro na nossa vida, Ele nos fortalece, e da maneira dele, do jeito dele, no tempo dele. Elias estava debaixo do povo que estava perseguindo, mas ele estava sob a proteção de um Deus criador dos céus e da terra. E naquele momento, acreditando na palavra, ele dá a palavra para aquela viúva, e a palavra de Deus tem poder se você tiver fé, e ela creu na palavra. E Jesus está falando aqui que havia várias viúvas na terra de Israel, mas o povo não queria receber a palavra de Deus naquele lugar. E quando o povo não quer receber a palavra de Deus em determinado lugar, Deus passa a palavra para frente para as pessoas que querem de verdade ouvir. Não importa o lugar, não importa a nação, não importa o povo, você só importa ter fé de verdade para buscar o alimento, que é Jesus. A partir desse momento, ela confia e crê na palavra, e ela pega o pouquinho que ela tinha, que mal dava para ela e para o seu filho, e reparte com aquele homem de Deus que tinha dado a palavra para ela, e de repente a farinha não para de acabar, e de repente o óleo não para de encher a vasilha, mostrando que o Senhor faz milagres de uma certa forma na vida da gente, que a gente nem percebe às vezes. Enquanto uma nação estava procurando matar um profeta que tinha levado a verdade, a palavra de Deus para eles, que não queriam se converter de todo aquele caminho que estavam andando, essa mulher de uma nação
a qual adorava a Baal, recebe um homem de Deus, um profeta de Deus, e abre o coração para a palavra, no momento mais difícil da sua vida, que já não havia esperança, porque aquela lenha que ela estava pegando para fazer o pão e para fazer a comida dela, era a última refeição da vida dela e de seu filho. Mas quando o profeta chega, ele muda o caminho daquela mulher, graças ao Senhor Jesus. Porque tudo isso só pôde acontecer na vida desse povo, porque lá no Egito foi colocado o sangue de Jesus Cristo nos umbrais da porta, para que aquele povo fosse liberto e justificado por Ele, assim como nós somos aqui hoje. Estamos aqui pregando essa palavra também, sendo justificado pelo mesmo Jesus Cristo, que criou os céus e a terra e ao mesmo tempo cabe dentro do nosso coração. Não preocupemos com as perseguições, fala o Senhor. Quanto mais nós formos crescendo, mais nós vamos ser perseguidos. Elias foi perseguido, quase que todo o ministério dele, assim como o Senhor Jesus e todo esse povo. Mas a partir desse momento é que ele se torna grande, ele aprende a confiar de verdade em Deus e na palavra dele. Olha o que fala em Isaías 55:8, Isaías 55:8. Isaías 55:8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os caminhos dos vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão a quem come, assim será a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. Porque com alegria saireis e em paz sereis guiados, os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, todas as árvores do campo baterão palmas. A palavra de Deus nunca volta vazia, e os caminhos do Senhor nunca serão os nossos caminhos. É por isso que às vezes nós pensamos em fazer da nossa maneira, e Deus fala, não faça da sua maneira, faça da minha. Faz como Elias, quando Deus manda ele para a casa de uma viúva, ele já sabia que as viúvas já não tinham condições, elas viviam em dificuldades, ainda viviam numa dificuldade onde estava o momento mais difícil para aquele povo. Essa cidade a qual Elias foi era uma cidade mercantil, uma cidade que tinha comércio, e naquele momento ela estava pegando gravetos. Não tinha nada, não tinha comércio, porque não tinha água, não tinha chuva, não tinha alimento. O povo estava sendo castigado pela desobediência. Porque Deus deu a esse povo uma liberdade depois que foi trazido do Egito. Transformou essa nação em uma nação próspera, e uma nação a qual tinha o conhecimento das leis que foram dadas primeiro para eles. Uma nação justa, mas num determinado momento da vida desse povo não quis mais que Deus o governasse, e Deus deixou, porque é o livre-arbítrio. Se você quiser ouvir a palavra de Deus, é só entrar e ouvir a palavra de Deus, mas se não quiser, Deus também não vai contra o seu livre-arbítrio. Mas a palavra de Deus fala em João, aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Um dia nós vamos dar o último passo aqui nessa terra, e precisamos do Senhor Jesus dentro do nosso coração, porque é Ele que nos justifica, porque é Ele que morreu na cruz para que nós fôssemos salvos, porque foi Ele que enviou esses profetas para levar a palavra para o povo quando estava andando na desobediência.
e mesmo assim eles procuraram a castigá-los. Jeremias só se torna profeta do povo de Deus depois que o povo já estava no cativeiro, porque quando ele pregava a palavra para aquele povo, para eles se converterem na palavra, para eles pararem de fazer coisas ruins e coisas más, eles não davam ouvido, batiam nele, prendiam ele, não acreditavam, estavam cegos, porque tem que ter amor no coração para que a gente consiga ouvir a voz de Deus. É através dessa palavra que nós somos transformados. E depois que o povo estava no cativeiro, já há 80 anos, é que o povo olha para tudo aquilo, 70 anos, que o povo olha para tudo aquilo que Jeremias tinha falado, e tudo aquilo aconteceu, porque a palavra de Deus é uma só. E quando Deus fala que vai acontecer, sempre acontecerá da maneira dele. Por isso Elias, mesmo no começo do seu ministério, não teve medo de entrar na terra do povo que estava perseguindo ele e se alimentar da palavra. A palavra de Deus fala lá em Mateus 3:1-8, a palavra de Deus fala assim, Mateus 3. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. E este João tinha as suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhoto e de mel silvestre. João Batista vestia-se igual a Elias. A palavra fala que ele tinha o espírito de Elias, porque ele pregava a verdade e preocupava em salvar almas. O verdadeiro sentido de arrependimento, nós só vamos conseguir ter a partir do momento que nós começamos uma caminhada verdadeira com Deus. O que é essa caminhada verdadeira? É fazer como aquela viúva que pegou a última esperança que ela tinha, o último alimento que ela tinha, dela e seu filho, e repartiu com o profeta de Deus, porque ela acreditou na palavra, porque ela deu o que era de melhor para ela, para Deus. João Batista aqui nesse momento está dando o que é de melhor dele para Deus, está pregando num deserto. No começo as pessoas também não acreditavam na palavra que ele estava pregando, ele estava sozinho. Mas a partir do momento da persistência e de Deus falando com ele: continua, porque eu estou contigo. Ele obedeceu igual a Elias e continuou na dificuldade pregando. E quando os anos foram passando, as pessoas começaram a ouvir a voz de Deus através dele e começaram a ir lá e batizar. E quando elas batizavam, começavam a sentir uma paz verdadeira no coração. Porque Jesus fala: eu lhes dou a minha paz, não as dou como o mundo dá. Teve toda uma dificuldade na vida dele, assim como nós também temos. Mas cada vez que nós enfrentamos as dificuldades, o Senhor fala no nosso coração, a gente levanta e continua pregando a palavra, acreditando, porque temos fé no nosso coração, acreditando na obra do Senhor, na palavra de Deus, sabendo que existe o tempo, momento e o tempo certo para que tudo isso aconteça nas nossas vidas. Jesus Cristo aqui é batizado, aqui começa o ministério de Jesus, mas quando ele é batizado, a primeira coisa que o Espírito Santo faz é levá-lo ao deserto e deixar ele sem comer por 40 dias, 40 noites. Mostrando para nós que nós às vezes não enfrentamos tantas dificuldades, precisamos ter mais força, mais amor à obra, precisamos dedicar mais àquilo que Deus tem para nós, não porque Deus vai dar alguma coisa em troca, mas sim pelo que Ele já fez na nossa vida, foi nos dar a certeza de salvação no último passo nosso aqui.
Deus nunca coloca um peso maior na nossa coluna que nós não possamos suportar. Todo aquele peso que Ele coloca, nós temos a capacidade de suportá-lo. Assim como João Batista, depois de tudo isso que ele fez, no final da vida dele, do seu ministério, ele foi degolado. Mas ele pregou a verdade, assim como nós pregamos. Mateus 14, 13, a palavra de Deus fala assim, Mateus 14, 13. Mateus 14, 13. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para o lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, orou os seus enfermos. Jesus aqui acabara de receber a notícia que João Batista tinha sido degolado. Mas mesmo assim ele se levanta e continua fazendo a obra, curando as pessoas enfermas, fortalecendo, transformando. E olha o que é mais interessante. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e é hora já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dá-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Olha o que eles aprendem com essa multiplicação. Eles falam para Jesus: nós só temos aqui 5 pães e 2 peixes, mal vai dar para nós. Se esse povo todo for embora sem comer, esses 5 pães e 2 peixes não vai dar nem para nós que estamos aqui. E sempre tem no meio da turma uns mais gulosos que os outros, vai querer pegar mais. Mas Jesus mostra para eles e fala assim: se vocês pegarem esse pouquinho que vocês têm e colocar na minha mão, eu multiplico. Porque isso é ter fé no coração. Ter fé no coração é quando a gente sai da nossa casa para vir até aqui, ouvir a palavra e andar nos caminhos do Senhor, não importando com as pedradas que nós vamos levar, porque Deus está na frente, como Ele sempre esteve no seu povo, e Deus nunca perdeu uma batalha. 5 pães e 2 peixes, vamos multiplicar. Isso é um sinal de fé. É você pegar aquele pouco que você tem e colocar nas mãos do Senhor Jesus Cristo para ajudar pessoas. E foi isso que aquela viúva fez. Para que ela recebesse a bênção, ela teve que primeiro acreditar. Porque Elias deu a palavra, mas ele falou: primeiro você faz para mim. Você vai lá e faz o pão, traz um pãozinho pequeno. Porque ele estava com muita fome, ele já estava provavelmente debilitado. Traz para mim um pão pequeno e depois faça o resto para você e seu filho. E quando ela obedece a palavra, acontece o milagre. Quando nós obedecemos a palavra, o Senhor se agrada e Ele multiplica no meio de nós, assim como Ele tem multiplicado no meio dessa dificuldade, no meio dessa pandemia. E que nós continuemos sempre firmes e aprendendo cada vez mais com a palavra do Senhor Jesus Cristo. E Jesus faz o milagre e alimenta mais de 1000 pessoas com apenas 5 pães e 2 peixes. Em Marcos 2,41, a palavra de Deus fala assim, Marcos 2,41. Marcos 2,41. Marcos 2,41. Peraí, né? Marcos 12, perdão, né? Marcos 12. Marcos 12, 41.
E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos depositavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, depositou 2 pequenas moedas, que valiam 5 réis. E chamando os seus discípulos, disse: em verdade vos digo que esta pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro. Porque todos ali depositaram do que lhe sobrava, mas esta, da sua pobreza, depositou tudo o que tinha do seu sustento. Então, mais uma vez o Senhor Jesus Cristo está falando aqui que Deus não quer que você, Ele não quer a sobra, Ele quer as primícias. Mas as primícias, nós não estamos falando de dinheiro, nós estamos falando o seu melhor louvor, a sua melhor oração, a sua determinação no meio do povo de Deus, na obra, na contínua caminhada para que a gente continue crescendo sob a palavra de Deus. Deus não se preocupou com tudo aquilo que o povo estava depositando, porque eles estavam mostrando para as outras pessoas, estavam depositando muitos valores para se aparecerem. Deus não precisa disso. Ele se preocupou com ela, que foi lá quietinha, pegou tudo aquilo que ela tinha, as moedinhas, que para as outras pessoas não tinham valor nenhum, mas para Deus foi o maior valor depositado na arca. Igual os discípulos, quando estavam reunidos com o Senhor Jesus, apenas 3 pães, apenas 5 pães, 3 pães, 5 peixes, agora eu perdi, 5 peixes, 3 pães, mais ou menos isso. Aquilo não importava o valor, mas importava que era o que eles tinham. E quando você pega aquilo que você tem de verdade, coloca nas mãos do Senhor Jesus para ajudar pessoas, Ele multiplica, e no final sobrou 3 cestos cheios de tudo aquilo que Ele tinha dado. E o valor que significa você amar o próximo. O povo de Deus não queria saber de Elias lá pregando a palavra, e Elias ainda tinha falado: Baal é o protetor de vocês agora, dentro da terra, vocês foram libertos do Egito, porque o Senhor os libertou, e agora vocês trazem Jezebel. Ele casa com Jezebel, Acabe, e traz os profetas de Baal, e persegue os profetas de Deus. Existia um homem lá que escondeu 50 mais 50 profetas, que estavam vivendo a pão e água, e Elias escondido. Mas a palavra que ele deixou naquele lugar se cumpriu. 3 anos e 6 meses aquele povo ficou sem água, sem chuva e sem alimento, porque se você não tiver chuva, você não tem plantação. Se não tiver plantação, você não come, você não alimenta, e tudo começa a perecer. Não importa o tão rico seja a cidade, mas se ela não tiver água, o povo começa a perecer. Água da vida é o Senhor Jesus, porque enquanto nós tivermos essa água da vida, nós vamos andar com alegria no coração, no meio da dificuldade, no meio do deserto, igual a irmã de Moisés, quando atravessa o Mar Vermelho no deserto, ela começa a cantar e começa a dançar, junto com Arão, junto com Moisés e junto com o povo de Deus. Só que eles esqueceram de Deus lá na frente, por desobediência à palavra. Em Hebreus, a palavra de Deus fala assim, já estamos finalizando, Hebreus 10, 11. Hebreus 10, 11. E assim todo sacerdote aparece cada dia ministrando, deixa eu ver aqui, Hebreus 10. E assim, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. E assim todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes o mesmo sacrifício, que nunca podia tirar pecados.
Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés, porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados, que somos nós. E também o Espírito Santo nos testifica, porque depois de haver dito: este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seus entendimentos, acrescenta, e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Então todo o sentido da palavra, todo o sentido das leis, todo o sentido de Deus ter libertado, ter escolhido esse povo, era mostrar para eles o que era o pecado e fazer com que eles começassem a trabalhar esse lado errado na vida deles. Por isso dividiu a nação, 10 tribos do norte, 2 tribos do sul, e as tribos do norte só fizeram coisas erradas. E no final está aí perseguindo o maior de todos os profetas, porque foi lá levar a palavra verdadeira. E para terminar, olha o que acontece em 1 Reis 18, 1. E sucedeu que depois de muitos dias a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai e mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias mostrar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. 3 anos havia se passado. 3 anos Elias ficou escondido. Mas 3 anos e meio o Senhor também ficou com Elias, alimentando ele, alimentando quem estava próximo dele, que era a viúva, fazendo milagres na vida, protegendo. Mas chega no determinado ponto que ele tem que ir até onde estava Acabe, que havia procurado ele em todos os lugares. E ele vai e fala para Elias: vai até ele para que a chuva comece de novo, mostrando para mim, para você e para cada um de nós. Basta nós continuarmos firmes nessa palavra e continuarmos andando, não importando com a dificuldade, e sempre juntos, e ofertando o que é de melhor para Deus, o nosso louvor, a nossa oração, o nosso testemunho, que é a maneira a qual nós andamos nas ruas. Porque a partir do momento que nós começamos a andar com Deus, nós somos separados, povo separado de Deus. E quando Deus olha e vê a mudança no seu e no nosso coração, Ele se agrada. E aí, quando Ele se agrada, Ele faz no meio de nós milagres. Por isso, eu agradeço essa rica e maravilhosa oportunidade, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quem precisa de oração? Então vamos colocar de pé nesta noite. Aleluia. Amém? Vamos estar orando pela vida da nossa irmã Terezinha, que nós iremos fazer um clamor. Pela vida do nosso irmão Paulo Divino, Dalva, André, Denise, Miguel e Rafael, Vorico e Mirna, Elisângela e Catarina, Amanda, Aniela, Genésio e Clarice, Zé Maria, Antônio e Terezinha, Jamile, Ailton e Nazaré, Vicente e Valdice, Nathalie, Ana Paula, Elisiane, Luciane, Wellington, Vera. Vamos estar orando também pela vida do Douglas, né, que está ali na UTI. Que o Senhor venha fazer um milagre. Levanta suas mãos para o céu. Soberano Deus e eterno Pai, nesta noite, ó Pai, nós unimos a nossa fé e apresentamos, Senhor, a vida da nossa irmã Terezinha ali, ó Pai, que se encontra hospitalizada ali em Barretos. Nós apresentamos também a vida do Douglas naquela UTI.
Papai querido, nós sabemos que o Senhor é o Deus de milagre, nós sabemos que o Senhor é o Deus, ó Pai, que ressuscita mortos, e nesta noite nós unimos a nossa fé e fazemos um clamor em prol dessas duas vidas. Papai querido, entra com a misericórdia do Senhor na vida de cada um deles nesta noite. Papai querido, dê oportunidade de salvação para essas duas vidas, ó Pai, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Visita, ó Pai, com um sopro de vida, visita, ó Pai, nesta noite com o teu refrigério nesta noite. Papai querido, nós cremos, ó Pai, no Deus que pode todas as coisas, no grande eu sou. Papai querido, e nesta noite nós levantamos a nossa mão para o alto e clamamos, ó Pai, em prol essas duas vidas, ó Pai, e apresentamos eles diante do teu altar, diante da tua presença nesta noite. Papai querido, também apresentamos cada nome, ó Pai, que foi citado, cada nome que está escrito neste caderno, Senhor. Nós sabemos que o Senhor é um Deus de perto, um Deus de longe, e nesta noite que o Senhor vem alcançar cada vida, ó Pai, dando a cura, a libertação, a transformação nesta noite. Papai querido, nós apresentamos os irmãos que estão aqui conosco nesta noite, nós apresentamos a semana que se inicia diante do teu altar nesta noite. Papai querido, que o Senhor venha diante de nós essa semana, quebrando todas as barreiras, todos os grilhões, todas as afrontas, ó Pai, que venham ser destronados, que venham ser lançados por terra, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Papai querido, e nós apresentamos, Senhor, os nossos vizinhos da direita, da esquerda, da frente, do fundo. Nós apresentamos cada vida que ouviu a tua palavra nesta noite. Papai querido, que as bênçãos sem medidas do Senhor vem estar sobre a vida deles nesta noite, ó Pai. Nós te pedimos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, papai querido, nos dê sabedoria, nos dê discernimento. Papai querido, nós apresentamos, ó Pai, os nossos locais de trabalho. Visita cada um nesta noite, ó Pai, e venha ser, ó Pai, quebrado toda a palavra contrária, todo espírito de perseguição que o Senhor venha lançar por terra, em nome do Senhor Jesus. Mas que a paz do Senhor, que a sabedoria do Senhor, que a capacitação do Senhor venha estar sobre as nossas vidas nesta noite. Abençoa, Senhor, a tua igreja nesta noite. Abençoa, Senhor, com as bênçãos sem medidas do Senhor sobre as nossas vidas. Continua guardando a nossa entrada, a nossa saída, ó Pai, livrando do homem sanguinário, do homem fraudulento, ó Pai. Nós te clamamos e te agradecemos por este momento diante da tua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém? Estendam as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém, glória a Deus. Não.